1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1, diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como de gentios que não conhecem a Deus. Vamos orar nessa hora. Eu vou pedir à irmã Zenilda que esteja orando nessa hora, agradecendo a Deus. Vamos orar com a diaconisa Zenilda, por favor. Amém, Senhor. É verdade, Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. Pai, continue com a mensagem desta manhã, que ela fale abundantemente em nossos corações, que possamos sair daqui cheios, transbordante do teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Abençoa a vida do pastor, da sua família. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é vivendo em santificação. Hoje em dia é muito comum as pessoas quererem, estar com Jesus e com o pecado ao mesmo tempo. Esse é o desejo, A gente vê que o jargão evangélico tem sido usado pelas pessoas que não são cristãos. Queridos, só que isso não é possível. O homem não pode servir a dois senhores, como nós falamos na escola bíblica dominical. Ou o homem serve a Deus, ou serve ao diabo. Então, queridos irmãos, Deus nos chama, porque Deus chama o homem para a santificação. Deus, quando chama o homem, é para viver uma vida santa. E quando um cristão não quer viver uma vida de santidade, uma vida de agrado a Deus, ele não desfruta nem dos prazeres do mundo, nem da presença de Deus. Porque uma coisa impede a outra, então, mas afinal, o que é santidade? Quando uma pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele vem e habita, em seu coração. No momento em que reconhece Jesus como Senhor, aquele momento é o momento que o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não existe possibilidade de alguém aceitar a Jesus sem essa intervenção do Espírito Santo. Então ele é comparado a uma semente divina plantada em nosso interior. É uma semente, a semente de Deus é colocada no coração do homem. Então, queridos irmãos, santidade significa estar separado para Deus. Santidade significa ser afastado das coisas do mundo e passar a viver para Deus. Ou seja, a cada dia precisamos nos separar do pecado para nos aproximar de Deus. Então, quem deseja estar próximo de Deus, é necessário que viva longe do pecado. Não existe
Não existe possibilidade de viver próximo de Deus e próximo do pecado. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que é importante lembrar que Deus não somente nos pede para viver em santidade, mas Deus também nos dá habilidade para isso. Deus nos dá condição para viver essa vida de santidade. Mas o homem, o ser humano, melhor dizendo, homens e mulheres, deseja isso. Então, através do Espírito Santo, recebemos uma força sobrenatural para vencer o pecado, e tudo que devemos fazer é não confiar na nossa própria força. Porque às vezes nós confiamos em nossa capacidade, nós achamos que nós podemos, nós temos capacidade. É como nós sabemos que um lugar ele pode nos levar ao pecado e dizer, não, mas eu tenho o Espírito de Deus, eu sou forte, eu vou para lá. E aí vai para lá e termina sendo flagrado. Então, queridos irmãos, muitos cristãos passam a maior parte de suas vidas esperando serem transformados, né? Esperando, eu vou esperar a transformação, mas não se alimenta espiritual e não toma a decisão prática de fugir do pecado, vive exposto ao pecado. E quando nós nos expomos ao pecado, nós estamos expostos a sair da presença de Deus. Então eu quero dizer que por isso é importante entendermos que a nossa carne nunca irá se converter. A minha carne não vai se converter, a sua carne não vai se converter, e mesmo que queiramos fazer o bem, haverá sempre uma luta interior fazendo o oposto. A nossa carne, existe uma luta entre carne e espírito. Não é algo natural, é algo sobrenatural. E essa luta, queridos irmãos, essa luta é uma luta que pertence ao Senhor. Então quer dizer que infelizmente nós vemos muitos escândalos nas igrejas, como eu citei há poucos instantes aí na escola bíblica, e exemplo de pessoas que dizem servir a Cristo, mas as suas atitudes passam bem longe disso, bem longe de alguém que é um servo do Senhor. As suas atitudes mostram que essa pessoa nem acredita que Jesus voltará um dia, não vive na esperança da volta do Senhor. Então eu quero te dizer, queridos irmãos, que veio um famoso escritor, Tozer, ele disse: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Então, o cristão sem busca dessa santidade é a tragédia do cristianismo. E isso explica porque o Brasil é um país cristão, porque o nosso país é um país cristão, mas está entre os mais corruptos do mundo. Por quê? Porque são santos sem santidades. E é uma tragédia para o Evangelho, uma vida santa sem santidade, uma vida santa entre aspas, porque uma vida santa é necessário que viva em santidade, que busque a santidade. Então a santidade não pode estar desligada da nossa vida cristã. Eu não posso ser cristão sem buscar essa vida santa. Por isso, quero destacar alguns princípios, queridos irmãos, para entendermos o que realmente significa essa vida de santidade. E o primeiro princípio, santidade não tem nada a ver com isso, com usos e costumes, não tem nada a ver, né? Então, ao contrário do que muitos pensam, ser santo não é guardar um monte de regras e normas, normas relacionadas ao vestuário ou ao cabelo. Isso não é santidade. A santidade não está na aparência exterior, a santidade está no coração, é no sentimento, né? É no que nós sentimos, é a presença de Deus em nossas vidas. Então não é viver orando e jejuando, isolado dos outros, andando sempre de terno e gravata. A santidade não é isso. Então eu posso ser santo estando com uma camisa de manga curta, eu posso ter santidade. Não quer dizer que Luciano ali, porque eu estou de camisa de manga comprida e gravata, eu sou santo, e Luciano está com a camisa de manga curta. Luciano não é santo, mas a santidade é algo inerente ao Senhor, é algo que está dentro do coração, é algo de Deus. Então, nenhuma dessas abstinências, queridos irmãos, e regras consegue de fato crucificar o velho homem, porque às vezes nós
posso estar de terno e gravata, né, bem vestido, assim, vestido de uma forma decente, entre aspas, e o coração está amargurado. O Palácio do Planalto está cheio de homens de paletó e gravata, mas não tem nada a ver com Deus, completamente distante do Senhor. Então, usos e costumes, queridos irmãos, não tem nada a ver com santidade. Observe que Colossenses 2:23 diz: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então eu posso estar muito bem vestido e praticando coisas que desagradam a Deus. Então, usos e costumes não tem nada a ver com santidade. Santidade existe, segundo, sem manifestação carismáticas e vice-versa. Não é o fato das manifestações, são as manifestações carismáticas que determinam a santidade de alguém. Então, quando lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Nós vemos que aquela igreja foi a que mais manifestou dons espirituais no tempo dos apóstolos. E observa quem era a igreja de Corinto, uma igreja completamente distante do Senhor. Eles oravam em línguas estranhas, tinham dons de profecias, curas, visões, revelações. No entanto, era uma igreja que menos viveu em santidade, era uma igreja que menos viveu a presença de Deus. Foi uma igreja repreendida por Deus através de Paulo. Então, queridos irmãos, muitas vezes essas manifestações carismáticas não quer dizer santidade. Nós ouvimos cada absurdo aí de igrejas pentecostais que tem essas manifestações carismáticas e não tem nada a ver com a manifestação do Espírito de Deus. Então, os membros daquela igreja, da igreja de Coríntios, meus irmãos, estavam divididos entre si por questões banais, praticavam pecados vergonhosos e exaltavam os grandes homens de Deus. Observe que eles exaltavam os grandes homens e não tinham nenhum amor e pureza no coração, nem mesmo durante a celebração da ceia. Observe que Paulo corrige eles na Santa Ceia, porque eles iam para a igreja para encher a barriga, para se embriagar de vinho. Então era uma igreja que tinha manifestações carismáticas, sim, mas não tinha nada a ver com o Espírito de Deus, não tinha relacionamento com Deus. Então eles pensavam que eram espirituais por causa dos seus dons, mas Paulo os chamou de carnais. Vamos ler aí 1 Coríntios 3, de 1 a 3, por favor. Paulo chama eles de carnais, crentes carnais. Quem primeiro achar pode ler, por favor. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, pode ler. Eu, porém, irmãos, não vos pode falar como a espirituais, e sim como as carnais, como a crianças de Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúme e contendas, não é assim que sois carnais, e andam segundo o homem. Anda segundo o homem. Então observe que eram crentes velhos, mas ainda eram crianças, ainda estavam, por quê? Porque não tinham amadurecido, continuavam com prática desagradável. Não estou aqui negando as manifestações do Espírito Santo, não, as manifestações é bíblicas, mas eu quero, pois eu creio nelas, e sei quanto são importantes para o crescimento do reino de Deus. Eu sei da importância das manifestações espirituais, no entanto, elas não podem ser mais importantes do que a nossa santidade. Não pode ser mais importante do que a busca da santidade. Queridos irmãos, terceiro, né? Eu quero dizer que santidade é um processo. Ninguém chega e já é santo de imediato. É um processo que nós passamos por toda a nossa vida, enquanto aqui estivermos. Eu estou crescendo em santidade, você está crescendo em santidade. Ninguém ainda chegou ao nível de santidade. Eu imagino, né, que Elias, ele foi arrebatado na carruagem de fogo porque ele já chegou ao nível de santidade exigido por Deus. Eu acho que se alguém chegar a esse nível, o Senhor arrebata. Então, enquanto vocês me verem aqui, é porque eu não estou em santidade como é desejada por Deus. Então, apesar de termos sido regenerados,
e recebido uma nova natureza, porque é isso que nós recebemos quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, né? Depois de aceitarmos aquilo. Então o pecado ainda habita no nosso corpo carnal, ainda habita algo que desagrada a Deus, ainda estamos em processo de santificação. Então é um processo que não depende só de Deus, mas também da nossa escolha. Eu preciso viver uma vida santa. Então, enquanto eu não vivo essa vida santa completamente, eu estou em processo de santificação. Então, a santidade é um processo que nós vamos galgando. Então, às vezes, nós pecamos ao agir por impulso e confiar no Senhor. Quantas vezes e quantas atitudes na nossa vida nós não confiamos no Senhor? Então eu quero dizer que outras vezes, porque estamos fracos espiritualmente sem buscar a Deus. Quantas vezes a gente acorda e age naturalmente como uma pessoa normal, que não somos pessoas normais, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então nesse dia, aqueles irmãos, não estamos bem, então ficamos tristes no sentido culpado, porque é isso que acontece. Então, aqueles irmãos, vamos ler 1 João 9, por favor. Deus está sempre disposto a nos perdoar e nós nos arrependermos. 1 João 1,9, por favor. Pode ler. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se dissermos que não somos pecadores, que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então, não conquistamos a santidade, meus irmãos, de forma instantânea, não. A santidade não é algo que acontece de imediato, é um processo. Então, enquanto estivermos aqui, nós temos que pensar, olha, eu estou em processo de santificação. Então, se eu estou em processo, eu não posso me achar superior a ninguém, mais santo do que ninguém, mais poderoso do que ninguém, porque eu continuo no processo. Então, Deus sabe que estamos no processo e tudo que Ele espera é que lutemos e nos esforcemos para sermos cada dia melhor. Assim como Paulo disse em Hebreus 12:14, ele diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu preciso buscar essa santidade. Paulo diz para a gente se esforçar. É preciso haver um esforço, porque não é sem esforço. Não pense que nós vamos alcançar a santidade se não separarmos um tempo para a leitura da palavra no nosso dia, se não separarmos um tempo para um joelho. É necessário, e isso requer esforço, requer renúncia. Em vez de estar sentado naquela cadeira que o Luciano tem lá na casa dele, lá de confortável, Luciano, é preciso se esforçar, porque se eu sentar na minha cadeira confortável também eu vou dormir. Né? É preciso entrar naquela cadeira que é meia quadradazinha como essa, para poder ler a palavra de Deus, para meditar e para orar e buscar ao Senhor. Então é preciso esforço. Então não é uma vida confortável, é uma vida de renúncia. A santidade requer renúncia. Então, queridos irmãos, santidade é o desejo de todo cristão. Eu acredito que todos nós desejamos uma vida santa, todos nós desejamos uma vida de santidade. Há muitas passagens na Bíblia, né, que mostra que Deus escolheu um povo para ser santo. Deus te escolheu para ser santo. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 4, por favor. Né? Diz que o alvo dessa escolha é que sejamos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, versículo 4, por favor. Quem primeiro achar, pode ler, por favor. Efésios 1, 4. Pode ler. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Está vendo? Fomos escolhidos antes da fundação. Você já foi projetado por Deus. Quando Deus criou todas as coisas, você foi projetado. Mas foi projetado para viver em santidade e amor. Observe que 2 Tessalonicenses 2,3 diz que Deus nos escolheu para a salvação mediante a santificação do Espírito, né? Então, fomos escolhidos. O Espírito Santo nos elegeu. Em Romanos está escrito que fomos predestinados para serem conforme a imagem de Jesus. Poxa, será que eu estou buscando isso?
Porque é a palavra de Deus que diz, está escrito que fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Eu fui predestinado, você foi. Será se você está vivendo para ser a imagem de Jesus? O que temos feito, o que temos falado, a forma como temos agido, será se eu vou alcançar a imagem de Jesus da forma como eu vivo? Essa semana eu estava falando com uma pessoa sobre aquele livro, Em Meus Passos que Faria Jesus, porque a pessoa disse que às vezes fica na dúvida. Eu disse, quando você for tomar uma decisão, ore, Senhor, o que é que Jesus faria? E aí você vai fazer o certo, porque ele vai falar, mas às vezes a gente não quer fazer como Jesus faria, não desejamos fazer. Então, queridos irmãos, é por causa disso que o próprio Deus coloca em nossos corações o desejo de viver em santidade, para sermos a imagem dele, porque foi para isso que nós nascemos, para ser a imagem do Senhor. Você nasceu para ser a imagem dele, então mesmo tropeçamos algumas vezes, nunca conseguimos viver em paz. Por quê? Porque vivemos de tropeço em tropeço, porque não buscamos essa vida santa. Então devemos ter a mesma atitude do filho pródigo. Tem atitude. Observe que Lucas capítulo 15, 18, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então é preciso isso. Eu quero viver uma vida de santidade, eu preciso fazer isso, eu preciso buscar isso. Então ninguém que vive na prática do pecado, ninguém que vive na prática da corrupção, da imoralidade, da impiedade e gosta disso, pode dizer que é salvo. E existem cristãos que vivem na prática dessas coisas, meus irmãos. Existem crentes que abandonaram a fé, estão vivendo meramente, como eu disse no começo, não adianta eu estar vivendo uma vida de santidade, buscando uma vida de santidade e uma vida de pecado, nem eu vou viver os prazeres do mundo, nem eu vou ver a glória de Deus, porque eu vivo em cima do muro. Então eu preciso tomar uma decisão de dizer, Senhor, eu quero viver uma vida santa, eu quero viver uma vida que te agrada. Então pode dizer que é salvo, filho de Deus, por mais que já tenha tido muitas experiências sobrenaturais. Santidade, queridos irmãos, é a marca do verdadeiro cristão. É preciso ter essa marca, e essa marca só tem aqueles que vivem uma vida de renúncia, renúncia da vontade, renúncia do desejo, renúncia dos prazeres. Eu preciso abandonar os prazeres para ter a marca, né? Eu não vou dizer que a gente não vai desfrutar das coisas, porque foi Deus que criou todas as coisas, né? Foi Deus que criou tudo, todas as coisas foi criado pelo Senhor. A única coisa que Deus não criou foi a mentira, é a única coisa que Deus não criou. Então, eu não vou dizer assim, tem pessoas, não é o meu caso, tem pessoas que gostam de praia, apaixonadas por praia, aí eu queria dizer, não vou na praia não, porque na praia eu tenho que ver o momento que eu vou na praia. Que hora é que eu vou na praia? Será que é dia de domingo, no dia do Senhor que eu vou à praia? Vou à praia dia de sábado, vá curtir sua praia dia de sábado. Tudo tem hora e tempo para tudo. A Paulo diz que para tudo tem tempo para tudo. Então o mar foi criado por Deus, o parque de diversão foi criado por Deus, a ideia do cinema foi Deus que deu o ouro. Mas quando é que eu vou para o cinema? Quando é que eu vou para o parque de diversão? Eu preciso viver uma vida de renúncia. Às vezes eu só folgo domingo. Não, domingo é do Senhor. Aí eu vou dizer, não, só folgo, poxa, eu só tenho um domingo, eu vou curtir minha vida. Não, né? O domingo pertence ao Senhor. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Você precisa dar a Ele o que pertence a Ele, né? Então nós, se desejamos viver uma vida, por isso que eu falei que vida de santidade é uma vida de renúncia, deixar de fazer aquilo que eu gosto para fazer o que agrada a Deus. E quando a gente busca isso, buscar viver para agradar ao Senhor, automaticamente nós vamos viver em santidade, vamos crescer. Amém, meus irmãos? Amém. Deus nos abençoe, né? Nos dê uma manhã abençoada. Vamos ficar de pé e vamos orar nesta manhã, por favor. Pois não, minha irmã. Eu não sei se a igreja tem conhecimento disso, mas eu vou passar para os irmãos agora. Dia de segunda-feira é dia de descanso dos pastores aqui na Convenção Batista Baiana e Brasileira. Então, nós, como membros da nossa igreja, devemos deixar o nosso pastor descansar na segunda-feira. A gente sabe que ele tem um trabalho secular, mas
realmente é uma outra coisa. Para ligar para o pastor, só uma coisa de grande necessidade. Seria bom que a gente, nesse dia, deixasse o nosso pastor descansar, dormir cedo. Amém. Nesse sentido, né, pastor? Eu me lembrei isso de passar para a igreja, porque eu não sei se todos os irmãos aqui sabem disso. Geralmente, a Convenção Batista Baiana forma, no mês de junho, tem o dia do jantar, que faz com os pastores, se reúne, essas coisas. Mas, segunda-feira, que é o dia do pastor, porque no domingo ele já trabalha o dia todo na igreja, porque, vamos dizer assim, o pastor chegou aqui e ia dar 9 horas. Foi para casa, almoçou, volta à noite. Muitas vezes, o pastor não ia tarde toda para descansar, a gente pensa. Mas o pastor tem 1000 atividades para preparar para a noite. Entendeu? Então, vamos deixar segunda-feira para ligar para o pastor, conversar, é uma grande necessidade. Deixar o pastor descansar um pouco. Às vezes é coisa que pode conversar na quarta, ou no outro dia, né? O que é que os irmãos acham disso? É uma boa ideia ou não é? Já para a gente acompanhar. Já funciona, procede isso aí, procedente da nossa denominação, né? Os batistas, geralmente, os pastores focam na segunda-feira. Porque segunda-feira é dia de descanso. Geralmente, dia de segunda, deixa eu comunicar para vocês. Segunda-feira, toda segunda-feira, 9 horas da noite, os pastores estão reunidos. Alguns presenciais e outros via sistema. Eu participo das reuniões via sistema, né? E outros pastores que trabalham, porque a gente pode acessar, que as reuniões é online, né? É a única atividade, é por isso até que não tem contato com a igreja, porque está em reunião dos pastores, a folga para se reunir junto com os pastores, dia de segunda. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: se tiver necessidade, uma coisa importante é para ligar, né? Alguém doente, ou ficou doente, teve um falecimento, tem que ligar, não pode. Não, hoje é folga do pastor, não vou ligar não, ligue. Mas se for outras coisas que pode ser acertado, como a irmã Maura bem falou, quarta-feira, ou terça, ou quinta, ou sexta, né? Mas fiquem à vontade, viu? Que independente de ser pastor, eu sou amigo de vocês também, né? Nós somos amigos, viu? Deus abençoe. Nós vamos ouvir uma oração pela irmã Maria Nízia para encerrar o trabalho dessa manhã. Oremos com a irmã Maria Nízia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, santo, 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 santo é o teu nome. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã aqui, Deus, reunido com os teus filhos. Amém. Obrigado por tudo que foi feito aqui nesta manhã. Amém, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra, pelo teu divino cuidado para conosco. Amém, Deus. Só temos, Deus, a te agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Agora, Deus, nos leva embaixo da tua graça e da tua proteção. Amém, Senhor. Continua nos guiando, Senhor, porque somos carentes, Deus. Somos carentes, Pai, da tua poderosa mão. Amém, Senhor. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sempre a nos guiar em todos os nossos momentos. Amém, Senhor. Que nós jamais, Senhor, jamais, Pai, a tua mão, Pai, saia, Deus, de nós. Amém. A tua mão precisa estar nos guiando todos os Amém, Senhor. louvando, Senhor, glorificamos, exaltamos o teu nome. Amém, Senhor. Pedimos que à noite o Senhor nos traga de volta, Pai, para que bendizemos o teu nome. Amém, Senhor. Louvamos e exaltamos o teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, coração silencioso, nós estamos despedidos.